Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos indo para a nossa aula de número 89. Vamos começar? Para essa aula, nós só teremos resolução de exercícios extras, tá certo? Sobre geradores, tá? Então prepare o seu caderno e vamos começar. Vamos lá então para o nosso primeiro exercício extra, Escola Naval. O circuito esquemático apresentado na figura abaixo mostra uma bateria de FEM e resistência interna, entre as extremidades de um resistor que está ligado em paralelo a um capacitor de capacitância C, completamente carregado. Sabendo que a carga armazenada no capacitor é de 40 microcoulombs, os valores da capacitância C em microfarad e da energia potencial elétrica armazenada no capacitor em milijoules são, respectivamente, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também a figura que representa o circuito mencionado no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, nós temos aqui um resistor, tá certo? Ligado em paralelo com o capacitor. Tá? E o capacitor já está totalmente carregado. Isso significa, então, que para esse circuito, a corrente está percorrendo somente o resistor de 8 ohms, para você que está visualizando aí o circuito, tá certo? Então, olha, nós podemos aplicar a lei de Ohm-Pouillet, tá certo? Vamos aplicar a lei de Ohm-Pouillet e descobrir qual a intensidade de corrente que percorre aqui esse resistor. Então, vamos lá. Olha só. Então, eu tenho intensidade de corrente igual a força eletromotriz sobre a resistência externa mais a resistência interna do gerador. Então, olha, pegando os dados que você pode visualizar aqui, olha, na figura do circuito, 0,10 kV, então 0,10 vezes 10 a terceira volts, dividido pela resistência que vale 8, externa, né, isso, e a resistência interna valendo 2. Então, nós vamos ter 10 amperes percorrendo aqui, olha, essa parte do circuito, essa malha, pois o capacitor já está totalmente carregado. Eu destaquei aqui, olha, os extremos A e B, olha, os terminais A e B, tanto do resistor quanto do capacitor, tá certo? E também, claro, aqui do nosso gerador, ok? Bom, vamos calcular então a DDP entre A e B. Eu tenho a corrente 10 amperes e eu tenho, por exemplo, essa resistência aqui valendo 8 ohms, então essa DDP aqui está valendo 80 volts. Tá certo? Agora que eu tenho a DDP entre A e B, claro que eu tenho a DDP também nos terminais do capacitor. Então, olha, achar a capacitância vai ser a carga dividido pela DDP. A carga foi dada, 4 microcoulombs, 4 vezes 10 a menos 6, dividido aqui por 80 volts. Então, vamos achar aqui 0,5 vezes 10 a menos 6. Eu nem precisava, podia ter deixado isso aqui sem 10 a menos 6, tá? Porque ia ficar, de fato, em microfarad. Então, tá aí, 0,5 microfarad, tá certo? Qual a energia armazenada? Vamos lá, então. Podemos utilizar a relação Q vezes U dividido por 2. Tá? Então, eu tenho a carga 40 vezes 10 a menos 6, vezes 80, que é DDP, dividido por 2. Achamos, então, 1.600 vezes 10 a menos 6, o que corresponde aí a 1,6 milijoules. Até porque você tem aqui 1,6 vezes 10 a terceira, não é isso? Aí tem 10 a terceira vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 3, que é milijoules. Então, a alternativa correta aí, letra A. Olha, questão tranquila, tá certo? Sem segredo, tá? Para você resolver aí com a maior facilidade possível. Lembre-se, procure a intensidade de corrente do circuito, tá? O primeiro passo que você deve fazer para encontrar aí o que ele pede. No caso, ele pediu a DDP nos terminais do capacitor, pediu a capacitância, perdão, né? E pediu a energia. Aí pronto, com a corrente você encontra a DDP, tá certo? Vamos lá para o nosso próximo exercício extra. Escola Naval, analise a figura abaixo. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. A figura anterior mostra um circuito contendo dois geradores idênticos, sendo que cada um deles possui força eletromotriz de 10 volts e resistência interna de 2 ohms.
a corrente I em amperes, medida pelo amperímetro ideal, e a DDP em volts, medida pelo voltímetro ideal, valem, respectivamente. Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então, vamos lá, vamos para a solução. Observe aí o circuito colocado aí na figura. Olha só, nós temos aqui um gerador, até aqui a sua resistência interna, sem problema. Temos um perímetro ideal, portanto, a resistência dele é zero. Aqui nós temos uma ligação de um voltímetro ideal, resistência infinita, então não passa corrente por ele. E aqui, olha, o outro dispositivo, um outro gerador. Repare que aqui eu tenho o polo negativo e aqui o polo positivo. Se você for caminhando aqui até atingir o outro gerador, aqui é o negativo e aqui o positivo. Ou seja, nós temos aqui uma associação em série desses dois geradores, tá certo? Bom, acontece que essa associação em série está em curto. Você ligou um terminal do outro da associação. Então, olha, achar a intensidade de corrente de curto-circuito é você pegar a força eletromotriz equivalente, tá certo? Soma, porque é uma associação em série, portanto, 20 volts, dividido pela resistência interna equivalente, que também você vai somar aqui, olha, dando 4 ohms, tá certo? Então, a intensidade de corrente que percorre esse circuito é a corrente de curto-circuito dessa associação, valendo 5 amperes. Portanto, o amperímetro aqui já acusa 5 amperes, tá? Seria o caso até de você pensar, olha, já que ele pediu a corrente, respectivamente, então, letra D, não é verdade? Mas vamos prosseguir. Ele quer a DDP aqui, olha, nos terminais desse voltímetro. Bom, você pode calcular a DDP, por exemplo, do gerador 1 aqui, olha. Qual é a DDP nos terminais dele? Vai ser exatamente a DDP do voltímetro. Vamos destacar esses pontos aqui, olha, A e B. Então, calcular a DDP entre A e B é calcular a DDP aqui desse gerador, que vai ser a força eletromotriz dele, vezes a resistência interna, vezes a intensidade de curto-circuito, porque é a corrente que percorre esse circuito, tá certo? Então, vamos substituir aqui. Então, eu tenho força eletromotriz valendo 10 volts, resistência interna 2 ohms, a intensidade de corrente que percorre o circuito 5 amperes. Portanto, eu vou encontrar aí uma DDP valendo 0 volts. A alternativa correta, então, letra D. Também outra questão bem simples aqui, que ele pediu também o básico, né? Corrente de curto-circuito e pediu a DDP, tá certo? Vamos lá para o nosso próximo exercício extra, Academia da Força Aérea. No circuito esquematizado abaixo, C é um capacitor, G, um gerador de força eletromotriz E resistência interna R, e a B, um reostato. O gráfico que melhor representa a carga acumulada Q no capacitor em função da resistência R do reostato é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno e tentado resolver a questão. Também não é uma questão difícil. Vamos lá, vamos para a solução. Olha só, vou pegar aqui a situação em que o capacitor está carregado, tá certo? Então, eu tenho a intensidade de corrente que percorre o circuito, vai ser simplesmente a corrente que percorre o reostato e volta para o gerador, tá certo? Então, lei de Ampère, então está aqui, olha, intensidade de corrente, força eletromotriz sobre a resistência externa mais a resistência interna. Então, a DDP, nos terminais aí, olha, do gerador, é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente, correto? Bom, e aí, a carga no capacitor é C vezes U, não é verdade? Então, está aí, olha, a carga do capacitor é a capacitância vezes a DDP. E a DDP, por sua vez, já encontramos aqui, olha, é a força eletromotriz, que eu já coloquei em evidência, olha, coloquei em evidência, tá? Então, vai multiplicar 1 menos o R interno sobre o R externo mais o R interno, tá certo? Ok? Então, está aqui, olha, multiplicou aqui, tá? Então, está aqui o R interno. Agora, observe essa expressão aqui. O que acontece é que essa resistência externa ela é variável, tá? Digamos que esse R externo fosse zero, reostato aí marcando zero no início aí da carga do capacitor. Então, a carga dele vai ser zero, tá certo? Então, se esse R externo aqui for igual a zero, a carga vai ser zero, ok? Bom,
E aí, à medida que você for variando essa resistência aqui, olha, ela vai passar aqui de um valor que, claro, vai suplantar o valor do R interno. Vai ficar bem maior do que o R interno. E isso vai me dar, então, uma carga que vai ser igual a C vezes E. Porque essa fração aqui, quando esse R fica muito maior do que esse R menor aqui, olha, esse R interno, essa fração aqui tende a zero. E ela tendendo a zero, então eu tenho um valor limite para a carga, que vai ser simplesmente C vezes E. Está aqui, olha, C vezes E, então eu tenho um valor limitado. Agora vamos analisar os gráficos. Eu tenho que ter aqui uma situação onde a carga inicial é zero. Está aqui, olha, o gráfico da letra D e o gráfico da letra A. Da B e da C já começa com carga e tal. Ele vai até descarregando, né, nas duas situações, tá certo? Mas ele está carregando, então não dá para considerar nem o C nem o B. Tá? Talvez o D e o A. Acontece que aqui no gráfico D, a carga cresce indefinidamente, ao passo que aqui no gráfico A, ela cresce, mas vai ter um certo limite. E é exatamente esse limite que nós esperamos que tenha aqui a carga do capacitor. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Olha que questão interessante essa questão aí da AFA. Ele pede aí o comportamento da carga no capacitor. E a partir da intensidade de corrente, nós determinamos a DDP nos terminais do capacitor, tá certo? E encontramos aí uma expressão que nos conduz aí à resposta. Tá? Então, uma questão bem legal, bem interessante essa questão da AFA. Então, vamos lá, vamos para o nosso último exercício extra. Prometo, hein? Um circuito elétrico é constituído de um gerador de força eletromotriz E e resistência interna R. R menor, R minúsculo, Rzinho. E de um resistor de resistência R maiúsculo, Rzão, variável, na figura 1. A potência dissipada no resistor em função da corrente I é dada pelo gráfico mostrado na figura 2. Os valores da força eletromotriz E e da resistência interna R do gerador são, respectivamente, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado e também as figuras 1 e 2. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e procure resolver essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no caderno, então vamos lá, vamos resolver essa questão. Olha só, repare o seguinte, esse gerador aqui, ele fornece potência útil, tá? Claro, vou descontar a potência dissipada internamente, então por isso eu vou ter uma potência útil. E essa potência útil está sendo transmitida para o reostato aqui, olha, de resistência R variável. E ele vai consumir toda essa potência útil. Então o gráfico que você tem aqui, ele não deixa de ser o gráfico da potência útil do gerador, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele representa a potência dissipada pelo resistor aqui do reostato, mas, ao mesmo tempo, é exatamente a potência útil fornecida aí pelo gerador, que vai ser igual à potência gerada, força eletromotriz vezes a intensidade de corrente, menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente ao quadrado, tá certo? Bom, agora, olha para esse gráfico. Aqui, você tem algumas coisas, olha, você vai ter aqui uma intensidade de corrente zero, e aqui você vai ter também a potência dissipada pelo resistor externo valendo zero, com uma corrente valendo 10 amperes. É exatamente aqui que eu vou ter o ICC, a corrente de curto-circuito, tá certo? Então aí, ó, o ICC vale 10 amperes. E quem é o ICC? Força eletromotriz sobre a resistência interna. Então a força eletromotriz está valendo aqui 10 R interno, 10 Rzinho, tá? Agora, eu vou pegar essa equação aqui, eu até poderia usar outro caminho, eu poderia pegar já a potência útil máxima, tá certo? Mas olha, eu vou pegar a equação aqui e já substituir os dados que nós temos. Por exemplo, eu tenho aqui 50 watts de potência útil consumida aí pelo reostato, não é isso? Então, 50 igual a força eletromotriz que eu desconheço, vezes a respectiva intensidade de corrente, valendo aqui 5 amperes, metade da corrente de curto-circuito, tá? Já sabemos disso, ok? Menos a resistência interna vezes a intensidade de corrente ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado vezes o R interno. Agora que eu tenho a força eletromotriz valendo 10 R interno, eu posso substituir aqui. E com isso, eu encontro a força eletromotriz e, claro, a resistência interna. Quando eu substituir aqui, então, 10 R interno, então eu vou ter aqui 50 R interno, não é isso? Menos 25, ou seja, eu vou ter 25.
25 R interno. Então, 50 dividido por 25, 2. Ou seja, a resistência interna está valendo 2 ohms. E aí, se a resistência interna vale 2 ohms, a força eletromotriz está valendo aqui 20 volts. Tá certo? O que me dá aí como alternativa correta a letra B. Que é legal dessas questões da Mackenzie, que ela parece aí uma cobrança bem semelhante ao que é cobrado aí nas questões da AMAN SPSEX. Então vale a pena fazer algumas questões aí da Mackenzie, tá certo? Bom, terminamos por aqui. É sempre importante pegar esse exercício novamente e procurar resolvê-lo sem olhar a solução. Restando dúvida, volta aqui nas aulas, tá certo? Não é inscrito no canal? Meu Deus, isso é uma insanidade! Se inscreva urgente! E não se esqueça de ativar o sininho. Estão gostando das aulas? Compartilhe com os colegas, vai! Vamos ajudar o canal a crescer. E não esqueça de dar o joinha. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!